Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 10 de janeiro. Agora na Espanha são 19 horas e 50 minutos. No Brasil, 15h50 da tarde. Gente, principalmente para aqueles que estão capitulando ou estão desembarcando, eu mostro para os senhores o gráfico dos dois ciclos anteriores, que basicamente dá conta de que a tração parabólica da BTC começa no ano subsequente ao halving. Então, no halving que aconteceu lá em 2016, a tração parabólica começou em janeiro de 17. Coincidência ou não, no último ciclo que decorreu do halving que aconteceu em março de 2020, a tração parabólica começou no dia 20 de janeiro de 21. E agora, 20 de janeiro de 25, que é o ano subsequente ao halving, é a posse do Donald Trump. Só que a segunda quinzena de janeiro ela é absolutamente insana. Começa com o próprio dia 15, que tem IPC anual e mensal. Tem posse do Trump no dia 20. Tem reunião do Fed para definir taxa básica de juros no dia 29. Para quem quer emoção e para quem olha para o passado, percebe que algo grandioso e vulcânico está sob gestação, para dizer o mínimo. Gente, eu insisto com os senhores. Eu estava agora assistindo uma análise de um influencer britânico e ele estava fazendo umas contas matemáticas sobre o impacto da drenagem de BTC em circulação por conta das compras da MicroStrategy. Porque o que a MicroStrategy já comprou de BTC nos últimos 36 meses equivale a basicamente 2 anos de mineração de BTC. Ou seja, não é só o halving que vai impor um colapso na oferta. É o halving que diminuiu os rewards de BTC entregues aos mineradores de 6 BTCs para algo em torno de 3 BTCs. Não foi só o halving, mas também o impacto dessa drenagem de BTCs o impacto promovido por essa drenagem que decorreu da compra da MicroStrategy, que já tem 440 mil BTCs na sua carteira, mas nesse ciclo eles compraram o equivalente a 2 anos de mineração. Gente, isso poderia levar a BTC para patamares inimagináveis. É um consenso na comunidade que o ciclo passado foi o mais tímido de todos em termos de estresse das uppers da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Facilmente, lá por junho de 25, a BTC poderia avançar para as uppers esverdeadas do Rainbow Chart e alcançar um patamar ali próximo de 800 mil dólares. Facilmente, se houver um colapso conjugado, e pode haver e deve haver um colapso conjugado imposto pelo halving e pela corrida maluca dos institucionais, como é o caso da MicroStrategy. Então, eu, sinceramente, ficaria com um olho no gato, outro olho no peixe, porque a BTC está vulcânica, principalmente nessa segunda quinzena de janeiro. Meus amigos, a BTC testou esse patamar de suporte entre 90.500 e 92 mil e pouquinho, 9 vezes na agulhada do dia... Na verdade, começou aqui no dia 26 de novembro. Na verdade, esse suporte começou lá no dia 26 de novembro, quando a BTC agulhou para 90.791. Então, foi uma vez, 2 vezes na agulhada do dia 5 de dezembro, a BTC bateu 90.500, 3 vezes em 20 de dezembro, 4 vezes em 23 de dezembro. Nas agulhadas dos dias 30 de dezembro e 31, a BTC bateu 91.530 e 91.900, respectivamente. Depois a agulhada de ontem, né, 9 de janeiro,
para a mínima em 91.203. Hoje a gente chegou a visitar de novo o patamar de 92 e pouquinho, agulhamos hoje, dia 10 de janeiro, para 92.206, mas já estava acima de 92 mil dólares. Mas enfim, agora a gente está voltando, como num efeito elástico, para a própria VWAP mensal. É um teste? Pode recuar? Pode recuar. Pode até voltar para um patamar ali de 93 e pouco, pode até namorar 92, que seria normal, porque a VWAP mensal é uma resistência brutal. Do mesmo jeito que se comportou como suporte, agora ela está se comportando como resistência. E facilmente a BTC pode linkar depois aqui topos descendentes e buscar algo em torno de 99, talvez 100 mil dólares para emprestar vigência a uma cunha. No gráfico diário, saindo dos 6 horas e indo para o gráfico diário, esse suporte ficou fortemente sedimentado entre 91 e pouquinho e 92. A gente está abrindo o flanco aqui para uma mega pernada impulsiva, olhando para o passado e o que aconteceu nos ciclos de 2017, 18, 20, 21, onde a tração parabólica começou a se desdobrar justamente em janeiro do ano subsequente ao halving, aconteceu no ciclo de 2017, 18, está acontecendo agora no ciclo de 2021, coincidência ou não, no dia 20 de janeiro foi o início da atração parabólica e agora no dia 20 de janeiro a gente tem a posse do Donald Trump. Muitos que estão desembarcando vão voltar pagando um pedágio brutal. Eu alerto os senhoritos, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade. Nos Gemas eu garimpei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo, subdivididas em níveis de agressividade, conservador, moderado e o nível mais agressivo, que são as microcaps e small caps. Facilmente numa middle cap vocês vão fazer vezes 20, sem se expor a um risco tão alto assim. Facilmente numa super large cap, que seria o nível mais conservador, vocês vão fazer 1 vezes 4, vezes 5, talvez até 1 vezes 6. E não custa colocar um pouco de recursos nas microcaps e small caps, que facilmente, se qualquer delas explodir, vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100. Imaginem ver o próprio patrimônio multiplicado por 20, por 30, por 40, por 50 vezes. Gente, o que vem por aí não é brincadeira. E eu sei que tem muita gente preocupada com o desembarque. Gente, a gente precisa ser bastante objetivo nessa nossa abordagem quanto ao desembarque. Não há uma única métrica estanque para a gente desembarcar. O nosso principal termômetro é a dominância. A dominância é o que mede o influxo de liquidez em direção às altcoins. Quando a dominância perder 46%, 47%, e se a dominância perder 46%, e a nossa grade de expansão logarítmica de valor justo já estiver ostentando a BTC acima da upper, a grade de valor justo nunca foi afrontada desde o primeiro ciclo, ou seja, é basicamente uma obviedade estatística que a BTC lá por maio, junho, vai estar acima de 160 mil dólares. Isso é uma realidade estatística. Se a BTC já estiver acima desse patamar e estiver ameaçando voltar para a upper da grade de valor justo, com certeza a gente estará com 30% do nosso portfólio exposto em stablecoins, protegido em stablecoins. Quando eu falo exposto, é protegido. Ah, mas Renato, eu opero XRP Solana ou Pepcoin contra BRL. Tudo bem, se você não gosta do dólar, se você não quer se expor a stablecoins, fica no real, fica no BRL. Quando eu falo expor o próprio portfólio em 30% de stablecoins, ou seja, colocar 30% do portfólio criptográfico em stablecoins, eu estou falando de um desembarque escalonado, parcial. Ninguém precisa promover um desembarque estanque numa paulada só. Aqui a gente vai sair de forma escalonada.
sem qualquer assodamento. Vocês precisam entender o seguinte, há várias métricas a serem consideradas. Eu vou usar a métrica do Michael Saylor, o Stock to Flow. Eu vou usar a métrica da grade de expansão de valor justo. Eu vou usar o P-Cycle, que é o cruzamento de uma média móvel exponencial curta contra uma longa, que é outra métrica que nunca falhou. Eu vou usar a longevidade até o próximo halving. Então, quando a gente tiver a menos de 800 dias até o próximo halving, em todos os ciclos, o patamar de 800 dias até o próximo halving foi um patamar de topo, ou seja, quando as bolinhas ficarem esverdeadas, a gente vai estar a menos de 800 dias até o próximo halving. Então, se a BTC tiver em 500 mil dólares e a gente começar a ostentar ali 800 dias para o próximo halving, a gente tem que iniciar um desembarque. É sim ou sim. Não há uma métrica estanque, gente. Não tentem acertar o fiofó da mosca que vocês não vão conseguir. E despoluam os seus TikToks, os TikToks, os seus Instagrams da vida, porque há muito chorume destilado nas redes. Vocês precisam despoluir os seus horizontes, senão isso não vai funcionar. Isso aqui é coisa de profissional. Associar a dominância com outras métricas é a única maneira de vencer esse jogo. E, na verdade, só há um jeito de vencer esse jogo: controlar o percentual de stablecoins na própria carteira através dessas métricas associadas, principalmente a dominância. Isso aqui é coisa de profissional. Não tentem vencer esse jogo de outra maneira que não o controle do percentual de stablecoins na própria carteira, de acordo com essas métricas que eu estou ofertando para os senhores. Quem não sabe fazer isso, quem não sabe o que comprar, quem não sabe como diversificar em nichos setoriais, é só clicar no link abaixo. Gente, a segunda quinzena de janeiro é uma insanidade de fatos. O mercado elege qualquer coisa, qualquer fenomenologia fática para bombear. Vocês, hoje, o sujeito que está desembarcado hoje, ou que já desembarcou, vocês estão com um presente dos céus para reembarcar. Quem desembarcou pode voltar com a dominância 58. Gente, o que vem aí é uma tsunami de liquidez em direção ao mundo cripto. Na seara fática, o gigante bancário Standard Chartered britânico garantiu um sinal verde para oferecer serviços de custódia criptográfica no âmbito da União Europeia. Gente, com um gigante bancário desse, do sistema financeiro tradicional, entrando no mundo cripto, dentro das normas da União Europeia, o sujeito, para estar desembarcando do mundo cripto, ele precisa ser um subprotozoário. Bem menos, ele está num nível bem menos que um nível mineral, num nível subatômico. E o guru da Real Vision, Raul Pal, diz que a gente está na primeira fase de um ciclo de alta. Ele divide os ciclos de alta, os bull runs criptográficos, em Banana Zone 1, que é a fase onde a Bitcoin quebra a máxima do ciclo anterior. A gente já havia quebrado ali um pouco antes da eleição do Donald Trump, mas foi pós-eleição do Trump que a máxima foi consolidada acima do patamar de 69 mil, porque a gente quebrou no lançamento do ETF ali 73777, depois ficou patinando, a BTC patinou, aí não conseguia mais romper 73777, mas só se consolidou acima de 70 mil depois da eleição do Donald Trump. Depois é a Banana Zone fase 2, que é a fase da singularidade, onde tudo sobe. Até shitcoin sobe, até avião caindo sobe, segundo ele. Depois é a Banana Zone 3, fase 3, que é a fase da irracionalidade. É onde os preços ficam irracionais. É justamente quando shitcoins, memecoins, começam a avançar para patamares completamente irracionais. O próprio market cap do mundo cripto vai ficar também irracional, que é justamente quando a gente precisa pensar seriamente num desembarque mais agressivo, segundo o Raul Pal. E o Trump diz que vai
apoiar o lançamento de um comitê criptográfico no Senado. Segundo ele, é preciso ter um subcomitê de criptografia no Senado, a exemplo de um comitê bancário. Ele diz que esse subcomitê deve ser presidido pela senadora Cynthia Lummis, diante da importância da indústria criptográfica no cenário legislativo e político, jurídico que a indústria assumiu dentro da sociedade norte-americana. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um relatório forte de empregos que deu conta da criação inesperada de 256 mil novos empregos, levou a taxa de desemprego para 4,1%, poderia pausar os cortes na taxa básica de juros pelo FED, mas a coisa não é tão simples assim. Alguns membros do FED estão reportando um outro cenário. Um membro do FED, o presidente do FED de Chicago, o membro do board do FED, o presidente do FED de Chicago, disse que a força nas contratações por si só não era uma indicação de uma economia superaquecida. Segundo ele, os salários dos postos mais básicos da economia americana não está sofrendo um aumento acima da inflação, portanto, uma economia superaquecida com a geração de empregos acima do esperado por si só não indica que o FED vai interromper a sua trajetória de baixa na taxa básica de juros, e ele pessoalmente acredita que os juros devem ficar mais baixos do que o patamar atual. A taxa neutra ainda não foi identificada pelo FED. Então, para aqueles que estão achando que o FED vai enveredar por um viés ultra hawkish ou vai interromper esse viés dovish, é bom repensar. Janeiro tem reunião do FED no dia 29, que vai definir a nova taxa básica de juros. É muitíssimo provável que eles continuem baixando a taxa para poder salvar o sistema bancário norte-americano de um estresse maior. Lembrando que o Silicon Valley Bank, o Signature Bank e o First Republic Bank quebraram porque ficaram com a grana presa em treasuries, em títulos de longo prazo que estavam pagando taxas zeradas ou quase zeradas. E aí, com a taxa agora a quase 5%, o mercado soma, o dinheiro vai ficar preso 10 anos, eles multiplicam 5%, que é a taxa atual, por 10 e tiram 50% do valor de face desses títulos, desses bancos de médio e pequeno porte. O FED precisa baixar a taxa básica de juros para salvar o estresse do sistema bancário norte-americano. E o Trump evitou pena de prisão e qualquer punição pela sentença do caso do Rush Money, onde ele pagou por uma ex-atriz pornô dizer que não teve caso com ele. Aí ambos cometeram uma série de crimes, falsidade ideológica, perjúrio. O juiz Merchan deu uma sentença dura contra o Trump, apesar do Trump não ter sido condenado a nenhuma punição. O juiz disse que as proteções oferecidas ao cargo de presidente dos Estados Unidos acabavam redundando, não redundavam num rebaixamento da seriedade do que aconteceu. Então ele considerou que as extraordinárias proteções legais oferecidas pelo cargo e não pelo titular do cargo acabou por basicamente impedir que ele impusesse uma pena para o Donald Trump. Ou seja, apesar da extraordinária amplitude de defesa do cargo, ele não era possível impor uma punição em desfavor do Donald Trump. Ou seja, ele disse o seguinte, em outras palavras: o Donald Trump não poderia ser punido, mas isto não tinha o condão de apagar um veredito de condenação em que pese a ausência de punição em desfavor do Donald Trump. E os ventos mais calmos ajudaram os bombeiros nessa tarde. Em Los Angeles, o número de mortos vai a 10, mas o cenário é desolador. Gente, olhando as imagens de quarteirões inteiros completamente consumidos pelas chamas, para quem já passou nessa região ali entre Santa Mônica e Malibu, é uma cena muito triste. Gente, com essa segunda quinzena de janeiro se avizinhando, com posse do Donald Trump, IPC anual e mensal
que vai ditar como está a inflação nos Estados Unidos. Reunião do Fed para definir taxa básica de juros no dia 29 de janeiro. Meus amigos, é muito mais arriscado estar desembarcado do que estar embarcado no mundo cripto. Facilmente a BTC pode startar aquela tração parabólica que historicamente começa em janeiro do ano subsequente a um halving. Ou seja, isso aconteceu nos ciclos de 2017, 2018, 2021 e vai acontecer muito provavelmente nesse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.